Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gabriele, de Biologia, e nesta semana nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre as proteínas. Iremos estudar quais são as suas funções. Revisando então um pouco a aula passada, nós vimos que as proteínas, elas são substâncias orgânicas, né, que são aquelas que são formadas por seres vivos, e que entre as orgânicas, elas são as que estão presentes em maior quantidade no nosso corpo, tá? Aqui, ó, só perdem para a água, que está em azul. As proteínas entre as orgânicas são as que estão presentes em maior quantidade e elas são extremamente importantes, sendo os agentes funcionais das células, né? Funcionais, ó, tem a ver com função. E é isso que nós vamos estudar hoje, as funções das proteínas. A primeira função que vamos estudar aqui é a função estrutural. Eu já falei várias vezes, né, quando a gente fala de função estrutural, a gente está dizendo que uma substância serve para formar a estrutura do nosso corpo, tá? Tanto de células quanto de uma estrutura grande mesmo, como um fio de cabelo aqui que a gente está vendo. Então, as proteínas, assim como os carboidratos, os lipídios que a gente estudou antes, elas também têm função estrutural, tá? E no caso das proteínas, eu usei dois exemplos. Em nível de célula, um exemplo é o citoesqueleto, que é como se fosse o esqueleto da célula, tá? As nossas células têm esses filamentozinhos amarelados, que vocês estão vendo aqui nessa foto. Isso é uma foto em microscópio de célula. Isso aqui é o citoesqueleto, que dá a forma da célula. E a gente vai estudar melhor isso mais para frente. E aqui é a estrutura do nosso cabelo. Como eu falei na aula passada, eles são formados, boa parte, por uma proteína chamada queratina, que é essa proteína aqui, ela é filamentosa, né? E tem essa formazinha encaracolada, em forma de espiral, tá certo? A gente já estudou. Então, é uma proteína estrutural, por quê? Porque ajuda a formar a estrutura do nosso cabelo, dos nossos pelos também. Então, sempre que tiver formando alguma estrutura, a gente diz que tem função estrutural. A segunda função que nós vamos estudar é a função de transporte, tá? E o principal exemplo de proteína com essa função é a hemoglobina. Essa aqui que vocês já viram um zilhão de vezes, já usei inclusive essa foto, tá? Que é aquela proteínazinha que a gente tem no sangue, que dá a cor vermelha ao sangue, e que nessa partezinha aqui, que tem íons de ferro, ela serve para transportar oxigênio para o nosso corpo, tá? Então, não esqueçam isso, tá, gente? Eu já falei muitas vezes e vou botar aqui na avaliação, só para ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Vamos falar da nossa terceira função, que é a função plástica, tá? Ai, professora, que é isso de função plástica? É a primeira vez que eu tô falando esse termo, tá? Mas quando a gente fala de função plástica, tem a ver com formato. Igual quando a pessoa faz plástica, ela não muda o formato do rosto ou de outra parte do corpo. Então, tem a ver com formato, tá? E o principal exemplo de proteína com função plástica é o colágeno. Com certeza já ouviram falar. Entre as proteínas é a que existe mais no nosso corpo, tá? Cerca de 30% das proteínas que existem no nosso corpo é colágeno, tá? É algum tipo de colágeno. Existe no corpo todo, tá? Como vocês podem ver nessa imagem. Tem nas unhas, tem nas cartilagens, tem ossos, tem na nossa pele, que é onde a gente ouve falar mais a importância do colágeno, né? Aqui nos nossos pelos também. Então, é uma proteína bem importante, que vai dar boa parte da forma do nosso corpo. E aqui a gente mostra como ela é importante para dar meio que o formato da nossa pele, tá? Aqui mostrando a diferença numa pele jovem e numa pele de uma pessoa com mais idade. Aqui, como vocês podem ver, o colágeno é uma proteína que a gente chama de filamentosa ou fibrosa, né? Que tem forma tipo de um fiozinho. Então, ele ajuda a dar a sustentação da nossa pele, dessa segunda camada de pele que a gente chama de derme, tá? Então, quando a gente é mais jovem, a gente consegue produzir esse colágeno naturalmente. E por isso a nossa pele é mais macia, é mais lisinha. Conforme a gente vai envelhecendo, a produção vai diminuindo. Como vocês podem ver, ó, aqui tem menos colágeno. O colágeno tá meio quebrado, tá? Não tá a mesma coisa, tá? Então, o que que acontece? Começa a formar as ruguinhas e a gente começa a ter sinais de envelhecimento. Então, a falta de colágeno é um dos fatores que vai afetar a beleza da nossa pele, né? Por isso que cremes estéticos muitas vezes tem colágeno, tá? Enfim. A quarta função é a função de adesão, tá? Principalmente está falando de adesão entre células. E um bom exemplo são os desmossomos, que a gente vai estudar mais para frente, principalmente for estudar a membrana plasmática.
Mas o que são isso, tá? Esses desmossomos? Então, os desmossomos aqui são exemplo de células do nosso corpo, tá? Isso vai aparecer principalmente nas células epiteliais. Ai, professora, que é célula epitelial? Que tanto nome é esse? São as células que formam a nossa pele e que revestem os nossos órgãos, tá? Dentro do nosso corpo. Então, forma tipo uma pelezinha, tanto por fora quanto por dentro do nosso corpo. A gente chama de tecido epitelial, só que pensem comigo, para a pele ficar juntinha, as células têm que estar coladas umas nas outras, pregadinhas umas nas outras, tá? Se você puxa a pele de vocês, ela não sai uma célula só, tá? Sai puxando várias células, por quê? Porque elas estão coladas umas nas outras. E isso ocorre devido principalmente a esse tipo de junção. Existem outras, mas a mais importante é essa aqui que a gente chama de desmossomo, tá? É como se fosse uma plaquinha que tem numa célula e aqui a célula do lado. Aí, entre essas placas, existem proteínas, tá? Mais de um tipo de proteína existe, em forma de filamento, né? Assim como o colágeno também. E aí, elas ligam, deixam uma célula grudadinha na outra. E por isso que as células não se soltam fácil umas das outras, tá certo? Chegamos a uma função bem importante, que é a função de defesa, tá? A gente também pode chamar de imunidade, que é a capacidade do nosso corpo de produzir proteínas que a gente chama de anticorpos, tá? E que vai ajudar a gente a se defender, seja de bactéria, de vírus ou outro micro-organismo, tá? Além de substâncias, qualquer coisa estranha no nosso corpo que possa fazer mal, que possa causar alguma doença, tá? Então, nosso corpo, quando tá com alguma substância, alguma coisa estranha, ele produz os anticorpos, que é isso aqui que vocês estão vendo, que tem tipo uma forma de Y. E aí, que a gente chama de antígeno, que é cada tipo de micro-organismo ou substância que vai fazer mal pra gente, vai induzir um tipo específico de anticorpo que só serve para aquilo, tá? Então, por exemplo, aqui finge que isso aqui é o coronavírus. Se você pegou o coronavírus, tá? É um anticorpo, é um antígeno, uma substância estranha que vai fazer mal para o seu corpo. Então, o seu corpo começa a produzir anticorpos para matar esses coronavírus, tá? Por exemplo. Só que demora vários dias até produzir. E aí, até que produza anticorpos suficientes para acabar com o coronavírus, você já desenvolveu todos os sintomas da doença, inclusive, infelizmente, a pessoa já pode até ter chegado a óbito. Então, daí a importância da vacina. A vacina, ela vai fazer com que o nosso corpo produza o mesmo tipo de anticorpo, né? Seja para o coronavírus ou seja para outro tipo de doença, tá? De patógeno. E aí, a gente em alguns dias vai adquirir imunidade, tá? E aí, quando a gente pegar aquela doença, aquele micro-organismo, nosso corpo já tem anticorpo suficiente para matar todos que entrarem no nosso corpo, né? E aí a gente não vai ter a doença, tá certo? Por isso que é importante também ter cuidado quando a gente se vacina, ter muito cuidado por alguns dias, algumas semanas, porque o nosso corpo não cria automaticamente, tá? Esses anticorpos demora dias, às vezes semanas, para produzir. Então, para quem já tomou a vacina do coronavírus, tenham muito cuidado, pelo menos durante umas 2, 3 semanas, para dar tempo a adquirir imunidade. A sexta função, quando estudar a função hormonal, a gente já viu isso nos lipídios, tá? Porque muitos hormônios, né, os hormônios esteroides, eles são lipídicos, né? Mas a maioria dos outros hormônios, eles são hormônios proteicos, né? Que são hormônios que são proteínas, ou pelo menos são derivados de proteínas, aminoácidos, tá? Então, a gente tem muitos tipos aqui, como vocês podem ver, como o hormônio do crescimento, como o nome está dizendo, é o hormônio que vai fazer com que a gente cresça, nossos ossos aumentem, por exemplo, tá? Então, quem é baixinho aí, não teve muito desse hormônio, tá? Outra, insulina, glucagon e somatostatina. Esses três aqui, eles são hormônios produzidos aqui no nosso pâncreas e eles têm muita função em relação a controlar os níveis de açúcares, principalmente glicose no nosso sangue, tá? Então, eles vão ajudar a controlar a quantidade de açúcar no nosso sangue e a fornecer açúcar para as nossas células quando elas precisam. E um vai regulando o outro. Esses três aqui são bem relacionados a essa função, tá? Temos também a prolactina, que é esse aqui, vocês podem ver aqui a estrutura terciária, né?
ver como se fossem uns cachinhos dobrados, a gente estudou isso semana passada, da prolactina, que é um hormônio que faz com que a gente, no caso quem teve filho, né, produza leite. Por exemplo, eu tenho minha menininha, ela já vai fazer 5 anos e ela ainda mama. Então, como ela ainda mama, já, apesar desse tempo todo ela nunca parou de mamar, ela faz com que ela causa um estímulo que faz com que eu produza até hoje ainda esse hormônio, que é a prolactina, tá? Outro hormônio é a ocitocina, que também está relacionada à maternidade e que a mãe vai produzir, principalmente no momento do parto, e vai induzir as contrações do útero, tá? Além de muitos outros. Então, tem muitos hormônios que são proteínas, são derivados de proteínas com várias funções do nosso corpo. Aqui é a insulina, que eu já falei para vocês, aqui é só para relembrar um pouco a questão da estrutura das proteínas, que é uma parte importante que eu falei na aula passada. Aqui vocês podem ver em azul uma sequência de aminoácidos, né? Aqui outra sequência de aminoácidos. Quando a gente mostra só a sequência de aminoácidos, cada bolinha dessas representa um aminoácido, a gente está falando da estrutura primária, tá? E aqui a gente tem como seria essa proteína, essa insulina. Aqui já é a estrutura quaternária, que é a representação de como que ficaria essa proteína. E a gente fala de quaternária porque, ao contrário da prolactina que eu mostrei antes, esse aqui é formado por 2 cadeias polissacarídicas, né? Ou 2 cadeias polipeptídicas, perdão, gente. Ou seja, essa em azul, vocês estão vendo aqui essa sequência de aminoácidos, quando ele se enrola, ele vai ter esse formato aqui. Enquanto que essa sequência aqui, que está representada em verde, que é uma sequência um pouquinho maior, com 30 aminoácidos, ó, ela vai se enrolar desse jeito aqui, tá vendo que vocês estão vendo? Aí, como são 2 cadeias polipeptídicas diferentes, a gente fala que a estrutura é quaternária, tá certo? Esse slide é só para reforçar essa parte do conteúdo. Vamos para a nossa 7ª função, a função energética, ou seja, a função de fornecer energia, né? Como a gente viu antes, os carboidratos são o principal tipo de substância que tem essa função energética, tá? Seguido pelos lipídios, que tem a função de reserva de energia para quando a gente precisa. Mas as proteínas, elas também são uma fonte de energia alternativa, só que é o nosso último recurso, tá? Como a gente viu antes, a principal fonte de energia para o nosso corpo é um carboidrato que a gente chama de glicose, tá? Essa é a principal fonte de energia para a gente. Então, no nosso sangue tem essa glicose, vocês até fazem, às vezes, exame de sangue, né? Para ver quanta glicose tem. E aí, essa glicose, conforme as células vão precisando, vai entrando nas células para fornecer energia, tá? Mas digamos que a quantidade começa a ficar baixa, aí o nosso corpo vai usar a segunda fonte de energia, que é o glicogênio. O glicogênio, para quem viu a aula de carboidratos, ele é uma molécula muito grande, chama de macromolécula, tá? É um carboidrato também, assim como a glicose, só que ele é um carboidrato formado por várias glicoses juntas, tá? Cada hexágono desse que vocês estão vendo está representando uma molécula de glicose que foi incorporada nesse glicogênio. E aqui deve ter umas 100 moléculas, tá? Não contei, mas na verdade o glicogênio vai ter centenas, até milhares de moléculas de glicose unidas. E aí ele vai estar principalmente no nosso fígado e um pouco também nos nossos músculos. Aí quando essa glicose aqui que está no sangue começa a ficar baixa e a gente precisa de energia, né? Então nosso corpo começa aqui a quebrar, vai quebrando esse glicogênio e vai quebrando cada glicose uma por uma. Aí isso aqui vira uma glicose, né? Solta, vira uma glicose e vai lá para o sangue e a gente vai usar, né? Então, volta a ser glicose. Mas, digamos que esse glicogênio aqui começa a cair também os níveis que a gente tem, até porque a gente não consegue estocar muito glicogênio, a gente vai para a terceira alternativa, que é a nossa gordura, tá? Isso aqui é uma molécula de gordura que tá, a nossa gordurinha, tá? Que tá embaixo da nossa perna, na barriga, enfim, no corpo todo. Então, a gordura é a terceira alternativa, por isso que é tão difícil de emagrecer, de perder gordura, tá? Somente na barriga, né? E a nossa 4ª alternativa, então, é que são as proteínas, ou seja,
É um longo caminho até o nosso corpo começar a gastar a proteína como fonte de energia, tá? E aí, quando isso acontece, que é em situações bem extremas, como um jejum bem prolongado, a pessoa tá muito tempo sem comer, já perdeu bastante peso, tá? Então, não tem mais muito o que usar, aí vai usar a proteína que tem, ó, aqui essas proteínas filamentosas, que tem dentro das células do músculo, tá? Então, é uma alternativa lá em situações bem extremas mesmo. Por isso, gente, com a dieta aqui baseada em proteínas, ela pode ajudar bastante a pessoa a perder peso, tá? Já que as proteínas até pode ter função energética, mas é um último recurso, é uma alternativa em último caso, tá? Então, quando a pessoa investe em aumentar a ingestão de proteínas, né? Alimentos ricos em proteínas, como leite, carnes, tá? Carnes magras, tá? Não pode ter a parte de gordura, até porque gordura é lipídio, né? Queijos, ovos, principalmente a clara, tem bastante proteína, feijão, né? Enfim, a pessoa investe na alimentação assim e reduz ao mesmo tempo, reduz bastante o consumo de outras coisas, principalmente de carboidratos, então a pessoa provavelmente vai emagrecer, tá? Isso eu fiz isso uma vez, fiz durante 2 meses e eu perdi 8 quilos. Eu aumentei o consumo de proteínas e reduzi bastante o consumo de carboidratos. Então, o que acontece? A pessoa começa a usar a terceira alternativa, né? Que são os lipídios do corpo, ou seja, as gorduras. Então, acaba emagrecendo, tá? Se a pessoa não fizer musculação. Mas se a pessoa faz uma musculação, principalmente musculação bem pesada, né, literalmente pesada, então a pessoa até vai emagrecer porque ela perde gordura, tá? Quando a gente fala em emagrecer, a gente tá falando em perder gordura. Mas ela vai ganhar peso, porque ela vai ganhar bastante massa magra, né? Essa massa que deixa a pessoa musculosa, tá certo? Só que eu falo isso, gente, mas tem que ter muito cuidado em fazer dieta na base de proteína, porque a proteína pode sobrecarregar os rins, tá? Então tem que ter bastante cuidado. Eu conheço um rapaz que infelizmente tinha esse padrão aqui, ele estava buscando ficar muito forte, tá? E já estava bem forte, então ele não comia só isso aqui, tá? Isso aqui dificilmente vai fazer muito mal a uma pessoa, mas além da alimentação rica em proteínas, ele tomava suplemento à base de proteínas, de aminoácidos, então ele sobrecarregou os rins, infelizmente veio a óbito. Então, tem que ter bastante cuidado com dieta. Nunca é recomendável fazer dieta sem um acompanhamento de uma nutricionista, tá? Fica a dica, mas com muito cuidado. Finalmente chegamos à nossa última função, né? A função enzimática. Então, essa função é muito importante, gente. É bem importante mesmo, tá? A nossa próxima aula vai ser dedicada totalmente a esse tipo de função, que é desempenhada por uma classe bem especial de proteínas, que são as enzimas, tá? Por isso que a gente chama função enzimática, que são proteínas bem especiais que temos no nosso corpo, tem uma grande quantidade de enzimas, tá? E elas agem acelerando reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Então, tudo que ocorre no nosso corpo, tudo mesmo que vocês pensarem, envolve reações químicas. Só que para ocorrer naturalmente, demoraria, sei lá, horas, até muito mais dias para acontecer uma certa reação química, tá? Então, as enzimas, elas aceleram isso, faz com que uma reação que demoraria muito tempo para ocorrer, aconteça rapidamente, tá? Questão de segundos. Então, por isso que as enzimas são tão importantes, tá? E a gente vai ver isso detalhadamente na nossa próxima aula. Para vocês terem só uma noçãozinha, que eu coloquei uma enzima, que é a lactase. A lactase, vocês certeza já ouviram falar esse nome, né? Por pessoas que têm intolerância à lactose e às vezes tomam lactase, tá? Então, elas tomam a proteína que resolve o problema de intolerância à lactose. Como é isso, gente? Aqui tá em inglês, mas dá para entender direitinho. A lactose, vocês já viram em carboidratos, né? Novamente falando dos carboidratos, ela é um disacarídeo, né? Ela é formada por duas partezinhas de açúcares que a gente chama de monossacarídeos. E aí, o que acontece com a lactose? Quando ela chega lá no nosso intestino delgado, tá? Em inglês é small intestine, ela é quebrada pela lactase, isso aqui, tá? Como seria ela, que é só uma demonstração que bota uma bolinha. Então, ela é quebrada nessas duas partezinhas, que é a glicose, tá? Aqui tá glucose porque tá em inglês. E a galactose, que é parecida com a glicose, né? Mas é o que vai estar no açúcar do leite. Aí, o que acontece? Ocorreu isso
o corpo, o intestino já absorve, por isso vocês estão vendo ele aqui dentro, significa que já foi absorvida lá pelo intestino e beleza, a gente vai usar para fornecer energia pra gente, né? Todas as duas. Só que o que acontece em quem não tem essa bendita dessa lactase, tá? Então, se a pessoa não tem, a lactose não é quebrada. Então, ela desce pro intestino grosso, tá? Isso aqui é em inglês, né? E aí, quando chega no intestino grosso, existem bactérias que fazem fermentação. E aí, com essa fermentação da lactose, gera gás e gera ácidos, tá? E causa flatulência, né? Dor abdominal, que são os problemas que pessoas que têm intolerância à lactose têm. Então, tem dor de barriga também, tem vários probleminhas, tá? Então, para vocês verem uma só enzima, como ela é importante, né? Então, imagina todas as enzimas que existem no nosso corpo, como que elas são importantes para que tudo funcione bem. E é por isso que a gente vai estudar melhor sobre elas na nossa próxima aula. Muito obrigada para todo mundo que assistiu essa videoaula até aqui. Lembrando para os meus alunos, né, não esquecerem de entrar no link da lista de presença para responder as questões. E peço a todos que deem um curtir para valorizar o nosso canal. Essa aula está sendo feita com muito carinho para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana para todos e continuem se protegendo do coronavírus. Tchau!